Vamos lá, vamos começar a nossa análise. Ô Panzi, vamos falar primeiro sobre esse resultado. Você já deu aqui o seu destaque a respeito do resultado do jogo de hoje, mas por que o Cruzeiro teve mais dificuldades? Em que, na verdade, o Cruzeiro teve mais dificuldade para não ter conseguido marcar um golzinho sequer no Democrata, Edu? Primeiro, mérito do sistema defensivo do Democrata, mérito total da defesa. O goleiro fez um partidaço. Os dois laterais que começaram, mais os laterais que terminaram, foram muito bem. A dupla de zaga, para mim, um grande destaque. Tanto o Henrique quanto o Rafael, nas bolas aéreas, ganhou a maioria absoluta. Então, cara, primeiro, tem que dar mérito ao Democrata. O time do interior que vem jogar contra o grande da capital aqui, fechadinho, primeiro, defender é muito mais fácil do que atacar. E se você monta uma defesa organizadinha, se você erra pouco, você está perto de não sofrer gols. E foi o que aconteceu com o Democrata. E quando não conseguiu interromper o ataque, parou no Túlio, que é o goleiro que foi muito bem, está lá para isso. E agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro começou com um time reserva. É diferente. Futebol brasileiro, cara, há uma diferença muito grande do time titular para o reserva. Ainda que tenhamos tido Cássio no gol e Gerson entre os que iniciaram e que para mim são titulares dessa equipe, talvez o Arroio seja dos que jogaram o mais próximo de ser também um titular, mas é um time reserva, com garotos. Você tem ali o Cauã Prates jogando na lateral, o Rian Guilherme, votado para melhor em campo hoje, você tem o Japa, todos eles garotos, Kaique Kenji, que foi substituído, o próprio Arroio é um garoto. Muitos garotos com uma mescla, com jogadores experientes, mas que são reservas. E sente, cara. Terceiro ponto, é pré-temporada, e eu vou bater nessa tecla. Estamos em meio a uma pré-temporada. Qualquer tipo de exigência nesse momento, para mim, é um equívoco. É uma cobrança que passa do tom. Nesse momento, o resultado ele é péssimo. O Cruzeiro perdeu para o Democrata no Mineirão. Isso eu não discuto. Mas eu preciso trazer para análise o fato de estarmos numa pré-temporada. Se o futebol brasileiro enfia goela abaixo dos clubes grandes uma competição oficial com 20 dias de pré-temporada, e eu tô falando de 4 jogos oficiais em 20 dias. Ou seja, com uma semana de temporada, os caras já estavam com campo num jogo valendo 3 pontos. Se o calendário do futebol brasileiro, ele enfia goela abaixo do clube grande, isso, o clube grande, ele precisa escolher. Eu vou meter os meus principais jogadores, eu vou esgoelar esses caras com uma semana de pré-temporada, porque eu quero ganhar o poderoso estadual, que o daqui de Minas não paga nada de premiação. Aliás, a Portuguesa de São Paulo ganha muito mais do que os grandes daqui juntos, somados no estadual. A Portuguesa do Rio ganha mais, porque aqui não tem premiação. Eu não vou fazer isso, cara. E outra, eu vou ser coerente com o meu discurso do mês de dezembro de 2025, quando saiu o calendário do futebol brasileiro. Eu, Edu Panzi, não vou cobrar aqui em Minas de Atlético e Cruzeiro campeonato estadual. Aliás, eu vou cobrar sim, que eles usem com inteligência, como parte da pré-temporada, e estão usando com inteligência. O Cruzeiro, que tem 2 derrotas e 2 vitórias, e o Atlético que tem 4 empates. Eles estão usando times mesclados, dando oportunidade a garotos, dando minutos a jogadores que tiveram menos minutos na última temporada, dando minutos a jogadores que chegaram como reforços e fizeram um jogo cada um com os jogadores principais. E é assim que tem que ser utilizado o campeonato estadual nesse momento. O Flamengo lá no Rio só jogou com o principal agora porque teve a obrigação de jogar, porque estava brigando para não cair, porque enfiaram goela abaixo do Flamengo jogos oficiais. O Palmeiras tomou de 4 no Novo Horizontino e já estão pedindo a cabeça do técnico em São Paulo, porque enfiaram goela abaixo em São Paulo o estadual com uma semana de pré-temporada. Então o erro é o nosso calendário. Eu vou repetir, eu não vou fazer parte dessa cobrança que para mim é fora do tom em cima dos nossos grandes aqui. Cruzeiro está usando o Campeonato Mineiro como deve usar, como parte da pré-temporada. É um torneio de verão para o Cruzeiro.
Para o Atlético a mesma coisa. O Cruzeiro está se preparando para uma Copa Libertadores da América, para um campeonato brasileiro que esse ano ele entra postulante a título, diferente dos anos anteriores. E o torneio de verão de Minas Gerais está sendo bem utilizado para essa preparação, porque tem uma temporada toda pela frente e a temporada começa mesmo na próxima semana com o Brasileirão. É o Botafogo, irmão. E aí o Cruzeiro vai usar o time principal, como vai usar no Clássico. Isso é um campeonato à parte, esse aí é time principal e não tem conversa. Chama a minha atenção, no seu comentário, a curiosidade pela semana que vem, a partir do momento em que começar o Campeonato Brasileiro. Tendência de que o Campeonato Mineiro fique ainda mais para promover testes, trabalhar minutagens, trabalhar alternativas táticas, do que de fato disputar com esse ímpeto de título. Mas você não tenha dúvida, o Cruzeiro vai jogar com o time principal Clássico no final de semana, depois vai entrar em campo com o time principal contra o Botafogo, e a próxima rodada do Mineiro é o time que nós vimos aí hoje. E se bobear sem Cássio, sem Gerson, com o time reserva, porque depois da próxima rodada, depois do Clássico, tem outro jogo do Campeonato Brasileiro. Aí, na semifinal do Mineiro, a depender de como tiver a sequência, você pode colocar o time principal. Na final, se for, põe o time principal, porque aí é jogo de taça, é jogo de conquista. Mas, gente, primeira fase do Mineiro é torneio de verão para o Cruzeiro, para o Atlético, para o Flamengo. E o time grande que usar o estadual para desesperado para ganhar, vai se ferrar, para não falar outra palavra, lá na frente, nas principais competições. Nosso calendário precisa ser utilizado com inteligência. E jogar o estadual como o Cruzeiro está jogando nessa primeira fase é utilizar com inteligência.